Vamos lá devolver o nosso 1% para Deus. Hoje no visual diferente, porque estamos aqui sem energia, mas a leitura bíblica não pode parar. Gênesis, capítulo 29. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: De onde vocês são, meus irmãos? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. E Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: É ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: Não podemos. Enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo sua voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou ao seu pai. Quando Labão ouviu as notícias a respeito de Jacó, filho da sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou, beijou e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: De fato, você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois Labão disse a Jacó: Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, a sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: Dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: O que é isso que o senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o senhor me enganou? Labão respondeu: Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois, daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que a Lia.
e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: Agora dessa vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: Dessa vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. É interessante como as coisas se repetem. Jacó, que enganou seu pai, fingindo ser o mais moço, agora é enganado pelo seu tio. Trabalha durante 7 anos. E o amor dele por Raquel era tão grande que 7 anos parecia pouco. Mas quando chega a hora de receber a recompensa, ele é enganado, assim como ele um dia enganou. Mas a história não acaba aí. Jacó consegue o que quer. Ele precisa trabalhar mais 7 anos, mas dessa vez ele já tem Raquel como sua esposa. E mais uma vez a gente pode observar o conflito familiar aqui dentro da casa de Jacó. Mais uma vez, assim como ele viveu na casa dos seus pais, com seu irmão sendo preferido pelo seu pai, ele pela sua mãe, e tantas intrigas, e tantas lutas, e tantas perdas, aqui Jacó começa a repetir aquilo que viveu. Porque a Bíblia fala que ele amava mais a Raquel do que Lia. E aí se começa uma competição dentro da mesma casa pelo amor. O amor que deveria ser igual para todos. Isso nos ensina tanto, porque nós repetimos tanto aquilo que vem como herança nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas experiências que geram crenças de que aquilo não pode mudar. Mas nós vamos descobrir que pode sim. Vamos continuar no capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, do contrário, morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: Será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: Eis aqui Bila, minha serva. Tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim, Raquel deu-lhe Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz a um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz seu segundo filho. Raquel disse: Com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e consegui vencer. Por isso, deu ao filho o nome de Naphtali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse afortunada e deu-lhe o nome de Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: É a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Aser. Nos dias da colheita do trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo.
Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: Você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu: Ele poderá ter relações com você essa noite, em troca das mandrágoras do seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: Esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras do meu filho. E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia e ficou grávida e deu à luz ao quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Isacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o seu sexto filho. Disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem o quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu: Se puder me fazer esse favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: Fixe seu salário que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. E o Senhor Deus abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó: Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: Não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho. Se o Senhor concordar com isso, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim. No dia de manhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor poderá considerá-las como roubadas. Labão disse: Está bem, seja como você disse. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de águas e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham beber água. E como acasalavam, quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhas diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e todos os animais pretos dos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha os galhos à vista dos rebanhos nos canais de água, para que ficassem prenhas diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraca,
fraco não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Mais uma vez, a gente vê Jacó como um homem fantástico, entre aspas, como empreendedor, como negociador, como aquele que vai cuidar das suas finanças, porque ele enriquece, mas dentro de casa não consegue administrar o conflito das suas mulheres e filhos. Aqui, logo no início, nós vimos que Raquel repete aquele erro de Esaú. Lembra que Esaú vendeu a primogenitura dele por causa de um prato de comida? Aqui, Raquel, a preferida de Jacó, vende uma noite de amor com seu marido por algumas flores. O filho de Lia chega com flores e ela quer também aquelas flores, e aquelas flores se tornam mais importantes do que aquilo que ela tinha como plenitude, que era o amor do seu marido. E ela entrega o seu marido e a disputa continua, um filho atrás do outro, até que Raquel finalmente é abençoada e dá o seu filho José. Para quem conhece a história de José, a gente ainda vai chegar lá. Mas eu quero também trazer aqui à tona o tipo de caráter que nós encontramos nas histórias bíblicas que refletem o nosso caráter. Infelizmente, somos assim. Jacó e Labão, eles não têm uma relação saudável de negócios, como sócios, como parentes. Quando eles fazem um acordo, primeiro Labão tenta enganar Jacó, tira todos os animais que combinou com ele e manda embora para 3 dias de distância, para que Jacó não tome posse de animais que não eram puros, animais listrados, animais malhados. Mas Jacó tem a sua artimanha e faz com que o rebanho dê animais malhados e listrados e começa a colocar os fortes para dar esse tipo de cria que seria dele e os fracos para dar a cria de Labão, para que ele ficasse com os animais fracos. E o capítulo 30 termina dizendo que Jacó ficava cada vez mais rico, com mais rebanhos. A que preço? A que preço? Por quê? Por que nos rendemos tão facilmente àquilo que não agrada a Deus? Por que Deus é tão misericordioso que mesmo assim não desiste de nós? É uma pergunta que não quer calar. É muito amor. É muito amor porque não merecemos. Não merecemos constantemente. Nos rendemos como Jacó, como Raquel, como Lia, como Abraão, como Isaac, como Rebeca, como todos que tivemos a oportunidade de estudar até aqui, vendo que somos esse humano, mas Deus nos ama como somos, mas não quer nos deixar como estamos. Então fica comigo, porque amanhã tem mais. Até amanhã, Deus abençoe.